E hoje é resolução de equações incompletas. Bem, equações do segundo grau são equações que podem ser apresentadas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a, que é quem acompanha o x ao quadrado, o b, que é quem acompanha o x, e o c são chamados de coeficientes. E o nosso a precisa ser diferente de zero. Por que precisa ser diferente de zero? Porque se o a for zero, nós teremos 0 vezes x ao quadrado, que é zero. Ou seja, a gente tira o x ao quadrado da parada. E se nós tirarmos o x ao quadrado da parada, essa equação vai deixar de ser uma equação do segundo grau e vai passar a ser uma equação do primeiro grau. Ok? Bom, vamos relembrar então com algumas equações que eu colocarei aqui. Nessa primeira que aqui nós temos, nós identificaremos quem é o a, quem é o b, quem é o c. Ok, o a é quem acompanha o x ao quadrado, então o a é 6. O b é quem acompanha o x, então o b é 1. O c é quem não acompanha a incógnita, o c é o nosso termo independente, então o c é menos 5. Vamos para essa segunda aqui. Nessa segunda, cuidado! O a é quem acompanha o x ao quadrado. Não importa a ordem que apareça, o a é quem acompanha o x ao quadrado. Então, nessa equação que aqui está, o a é 1. O b é quem acompanha o x, então o b é menos 3. E o c é o nosso termo independente, que não acompanha a incógnita, que não acompanha a letra. Então, o c é 7. Nessa outra equação que aqui nós temos, quem acompanha o x ao quadrado é o menos 6, então o a é menos 6. Quem acompanha o x é o b, então o b é menos 3. O c é o termo que não acompanha a incógnita, ele não está aparecendo, então o c é 0. Nessa outra, x ao quadrado mais 7 igual a 0, o a é quem acompanha o x ao quadrado, ou seja, o a é 1. O b é quem acompanha o x, nós não temos coeficiente que acompanha o x, então o b é 0. E o c é o nosso termo independente, ou seja, o c é 7. Na equação x ao quadrado igual a 0, quem acompanha o x ao quadrado é o 1, então o a é 1. Não temos o termo, não temos o coeficiente que acompanha o x, então o b é 0, e não temos o nosso termo independente, então o c é 0. Nessa última equação que aqui está, toma cuidado. Olha só, a nossa forma geral, o nosso formato padrão de equação do segundo grau, nós temos que ter alguém com x ao quadrado, alguém com x, alguém sozinho igual a zero. O nosso formato padrão tem que ser igual a zero. Não é o que nós temos aqui. Aqui nós temos que estar sendo igual a 3x. Então, antes de tu classificares quem é o A, quem é o B, quem é o C, para não fazer alguma coisa errada, primeiro vamos colocar essa equação no seu formato padrão. Ou seja, vamos passar esse 3x para juntinho do x ao quadrado. Passando esse 3x para frente, ficaremos com 8x ao quadrado menos 3x igual a zero. Agora sim, como temos o nosso formato padrão, nós podemos dizer que o A é 8, o B é quem acompanha o x, então o b é menos 3, e o nosso termo independente é o c, que aqui não tem, então o c é 0. Bom, nas próximas telas nós aprenderemos a resolver, a solucionar as equações incompletas, ou seja, essas 4 últimas que aqui estão. Ok? Então, uma equação incompleta é quando nós não temos o b, ou quando nós não temos o c, ou quando nós não temos o b e o c. Ok? Então, vamos aprender como é que se resolve isso. Resolver uma equação é determinar as raízes, é determinar a solução desta equação. Tá, mas o que é raiz? O que é a solução de uma equação? A raiz ou a solução de uma equação do segundo grau é todo número real que, ao substituirmos no lugar da incógnita, ou seja, que ao substituirmos no lugar da letra, tornamos a igualdade verdadeira. Vamos ver com um exemplo prático. Na equação x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0, verifique se
o 2 é raiz da equação, se o 5 é raiz da equação e se o 3 é raiz da equação. Então, o que faremos? Nós pegaremos a nossa equação dada, que é x ao quadrado menos 7x mais 10, e no lugar do x, nós colocaremos o número que está sendo testado. Então, nós vamos colocar o 2 para verificar se esse 2 é raiz da equação. Se ele for raiz da equação, lá no final dessa substituição, nós teremos uma igualdade verdadeira. Então, vamos verificar. No lugar do x, colocamos o 2. Então, ficaremos com 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 10 igual a 0. 2 ao quadrado é 4. 7 vezes 2 é 14. Então, ficaremos com 4 menos 14 mais 10 igual a 0. 4 menos 14 é menos 10. Menos 10 mais 10 é 0. Então, ficamos com 0 igual a 0. Ficamos com uma igualdade verdadeira. Se temos uma igualdade verdadeira, nós temos que o 2 é raiz da equação. Vamos verificar agora se o 5 é raiz da equação. Então, lá na equação dada, no lugar do x, colocaremos o 5. Se conseguirmos uma igualdade verdadeira ao final, o 5 será a raiz da equação. Então, ficaremos com 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 10 igual a 0. 5 ao quadrado é 25, menos 7 vezes 5 é 35, mais 10 igual a 0. 25 menos 35 é menos 10, e menos 10 mais 10 é 0, e 0 é igual a 0. Novamente, uma igualdade verdadeira. Então, podemos dizer que o 5 é raiz da equação. Agora, vamos verificar se o 3 é raiz da equação. Bora lá! X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Então, ficaremos com 3 ao quadrado menos 7 vezes 3 mais 10 igual a 0. 3 ao quadrado é 9. 7 vezes 3 é 21 mais 10. Então, 9 menos 21 é menos 12. E menos 12 mais 10 é menos 2 igual a 0. Essa igualdade é verdadeira? Não, né? O menos 2 não é igual a 0, o menos 2 ele é diferente de 0. Então, como nós temos aqui uma igualdade falsa, nós diremos que o 3 não é raiz da equação. Ok? Entendido, então, que é raiz de uma equação, então vamos aprender a calcular essa raiz da equação. Na resolução de equações incompletas, nós vamos encontrar duas situações. A primeira situação que a gente vai aprender aqui é quando o b é igual a 0, ou seja, quando aquele coeficiente que acompanha o x não aparece na nossa equação. Então, nós aprenderemos a resolver equações aqui do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0, ok? Vamos ver, então, essas três equações e como que nós resolveremos. Bom, pegando então essa primeira, que aqui aparece, 4x ao quadrado menos 36 igual a 0. O que nós temos que descobrir aqui? Nós temos que encontrar a raiz dessa equação. Nós temos que encontrar qual número eu consigo colocar no lugar do x, que elevado ao quadrado multiplicado por 4 subtraído 36 dará 0. É isso que a gente está atrás, tá? Que número que eu consigo colocar ali no lugar do x que eu consigo tornar essa igualdade verdadeira? Como é que a gente pode fazer? Bom, a primeira coisa seria passar esse 36 que está subtraindo para trás. Esse 36 que está subtraindo, ao passar para trás, vira mais 36. Então, ficamos com 0 mais 36. 0 mais 36 é 36. Agora, este 4 que está multiplicando passará dividindo, e 36 dividido por 4 é 9. Bom, agora nós temos uma potenciação, x ao quadrado igual a 9. Qual é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, esse x ao quadrado irá virar x igual a raiz quadrada de 9. Bom, agora, quem que vezes quem dá 9? Nós temos aqui duas situações. Eu tenho certeza que você pensou no 3, né? Tá certíssimo, porque 3 vezes 3 é 9. Mas eu acho que você esqueceu do menos 3, porque o menos 3 vezes menos 3 também dá mais 9.
Então, os números que tornam essa equação verdadeira são o mais 3 e o menos 3. Então, é solução desta equação o 3 positivo e o 3 negativo. Ok? Bom, então essa resolução de equações incompletas onde o b é zero seguirá sempre essa receitinha de bolo. Olha só, verifique essa que nós faremos aqui. Ó. Nós temos 7x² menos 21 igual a zero. Então, o nosso primeiro passo será passar esse menos 21 ali para trás. Então, esse menos 21 passa para o outro lado, a operação inversa da subtração é a adição. Então, ficamos com 7x² igual a zero mais 21. 0 mais 21 é 21. Agora, esse 7 que está multiplicando passa dividindo. 21 dividido por 7 é 3. Agora, essa potenciação, esse x² passa como raiz quadrada de 3. Aí você está pensando, e agora? Quanto é que é raiz quadrada de 3? Tem que tirar, professora? Tem que botar quanto é que... Não, é isso mesmo. Só que a gente terá a raiz quadrada de 3 positiva e a raiz quadrada de 3 negativa. Então, não precisa ir lá verificar na tua calculadora que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, tarará, tarará. Não precisa. A nossa solução dessa equação é a raiz de 3 positiva e menos a raiz de 3, ok? Uma mais e uma menos. Bem, e por fim, temos aqui o x² mais 9 igual a zero. Mesma coisa, esse 9 que está somando vai passar para trás subtraindo. 0 menos 9 é menos 9. Essa potenciação irá passar como raiz quadrada de menos 9. E agora? Quem que vezes quem vai dar menos 9? Não tem, né? No conjunto dos números reais, e nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, nós não conseguimos encontrar um número real que ele vezes ele dê menos 9. Então, nós não conseguimos aqui encontrar alguém que vezes alguém dê menos 9. Então, a solução dessa equação não pertence ao conjunto dos números reais. Então, nós vamos dizer que aqui, no universo dos reais, a nossa solução é vazia, ok? Nós só vamos conseguir achar a solução para essa equação quando nós trabalharmos com o conjunto dos complexos, mas agora não é a nossa situação. Então, sempre que nós encontrarmos uma raiz com o seu radicando negativo, nós diremos que não pertence aos reais, ok? Vamos ver agora as equações incompletas quando o c é igual a zero. Bom, e na nossa segunda situação, será quando nós tivermos o c igual a zero. Quando o c é igual a zero, a nossa equação incompleta aparecerá na forma ax² mais bx igual a zero. Ok? Vamos ver aqui 3 exemplos. Nesses 3 exemplos, nós temos aqui o primeiro exemplo, x² menos 7x igual a zero. Para nós resolvermos esse tipo de equação incompleta, a gente vai ter que lembrar que esse x², na verdade, ele é o resultado de x vezes x, certo? Porque x vezes x é x². Mas por que eu estou escrevendo isso? Para você conseguir enxergar que, na verdade, o x ele aparece aqui no vezes x e ele aparece aqui no menos 7. Ou seja, nós conseguimos colocar esse x em evidência. Nós conseguimos fazer o seguinte, ó, x² dividido por x dá x. Menos 7x dividido por x dá menos 7. Nós colocamos esse x em evidência. Tá, só que quando a gente colocou esse x em evidência, nós ficamos com um produto aqui. Nós ficamos com x vezes o x menos 7. E a gente está dizendo que esse produto é igual a zero. Tá, mas quando que numa multiplicação de dois termos eu tenho a resposta zero? O que eu tenho que ter no alguém vezes alguém para dar zero? Para alguém vezes alguém dar zero, um desses alguém tem que ser zero. Ou seja, ou o x é igual a zero ou o x menos 7 é igual a zero. Quando nós escrevemos isso, nós já vimos que o x é igual a zero
acabou, não tem mais nada para fazer nessa parte, porém eu ainda tenho esse x menos 7 igual a zero. Aqui a gente consegue continuar. Esse menos 7 passa para trás, ficamos com 0 mais 7, e 0 mais 7 é 7. Pronto, conseguimos chegar na nossa segunda raiz da equação. Então, a solução de x ao quadrado menos 7x igual a zero é o 0 e o 7. Vamos agora para esse segundo exemplo aqui. Bom, novamente, ó, nós temos 3x ao quadrado mais 9x. Tá, o que é esse x ao quadrado mesmo? Esse x ao quadrado é x vezes x, tá? Você precisa escrever isso? Você precisa escrever essa linha que eu estou colocando aqui? Não, não. Você não precisa, tá? É só para você lembrar que é isso. Porque aqui nós vamos colocar esse x em evidência. O que é colocar esse x em evidência? É nós dividirmos toda a nossa equação por x. Então, vamos fazer isso, ó. 3x ao quadrado dividido por x dá 3x. 9x dividido por x dá 9. Pronto, fizemos isso. Então, esse é o primeiro passo. Colocamos o x em evidência. O nosso segundo passo agora é lembrarmos que nós temos um produto dizendo que esse produto é zero. Se nós estamos afirmando que esse produto é zero, então, ou o primeiro é igual a zero, ou o segundo é igual a zero. Só que quando a gente escreve isso, nós já temos aqui uma raiz, ó. Nós já achamos que o x é igual a zero, então nós já temos a primeira solução da nossa equação. E a segunda solução vai vir aqui dessa segunda equação que nós temos aqui, ó, do 3x mais o 9. Esse 9 irá passar para trás, ficamos com 0 menos 9. 0 menos 9 é menos 9. E agora, esse 3 que está multiplicando passa dividindo. E menos 9 dividido por 3 é menos 3. Achamos, então, a segunda raiz da nossa equação. Então, a solução dessa equação que aqui está é 0 e o menos 3. E agora, um último exemplo. 4x ao quadrado menos 5x. Tá, então aqui eu não vou mais escrever que o x ao quadrado é x vezes x, tá? Aqui a gente só tem que entender que a gente vai dividir tudo por x. E quando a gente colocar esse x em evidência, faremos 4x ao quadrado dividido por x é 4x. Menos 5x dividido por x é menos 5. Ok? Colocamos esse x em evidência. Fizemos isso, conseguimos um produto. Esse produto está sendo igual a zero. Então, faremos que ou a primeira parte desse produto é igual a zero, ou a segunda parte desse produto é igual a zero. Quando fazemos isso, já achamos a nossa primeira raiz, onde diz que o x é igual a zero. Vamos atrás agora da nossa segunda raiz, resolvendo essa segunda equação que aqui temos. 4x menos 5 igual a zero. Esse menos 5 irá passar para trás, passou positivo. 0 mais 5 é mais 5. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo e ficamos com x igual a 5 quartos. Aqui eu não consigo fazer o 5 dividido por 4, dá um número inteiro. Eu preciso fazer essa divisão? Eu preciso ver quanto é que dá esse 5 quartos? Não, não, você não precisa, tá? Então, na verdade, nós já descobrimos aqui a nossa segunda solução. Então, nós temos 0 e 5 quartos. Claro que se você quiser dividir esse 5 por 4, ok, só que não precisa, tá? E para encerrar, vamos ver então a resolução das duas equações incompletas ao mesmo tempo, uma ao lado da outra, para veres a diferença. Ó, primeiro o x ao quadrado menos 9 igual a zero, e depois o x ao quadrado menos 9x igual a zero. Perceba que são muito parecidas, porém na primeira nós temos x ao quadrado menos 9 e na segunda x ao quadrado menos 9x, e isso vai mudar totalmente a resolução. Então, na resolução da primeira, temos que x ao quadrado menos 9 igual a zero. Este 9 que está negativo irá passar para trás como positivo. Ficamos então com x ao quadrado igual a 0 mais 9. 0 mais 9 é 9. Agora, essa potenciação, esse x ao quadrado, irá passar para raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, eu tenho que pensar em quem que vezes quem dá 9. E esse quem vezes quem será o mais 3 e o menos 3. Então, a solução dessa equação x ao quadrado menos 9 igual a zero é o mais 3 e o menos 3.
Agora, nessa que está aqui no lado, nós temos x ao quadrado menos 9x igual a zero. O que faremos aqui? Aqui nós não iremos passar esse menos 9x para trás. Aqui nós temos que lembrar o quê? Que o x está aparecendo tanto no x ao quadrado quanto no menos 9x. Então, nós colocaremos esse x em evidência, ou seja, dividiremos tudo por x. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 9x dividido por x dá menos 9. Após fazermos isso, após transformarmos isso num produto que dá zero, nós temos que lembrar que se eu tenho um produto dando zero, ou o primeiro é igual a zero, ou o x é igual a zero, ou a segunda parte desse produto é igual a zero, ou o x menos 9 é igual a zero. No x igual a zero, nós já terminamos a primeira parte da resolução, nós já temos uma raiz dessa equação. Vamos fazer agora a segunda parte, vamos fazer agora o x menos 9 igual a zero. Esse 9 que está subtraindo passará para trás, ficaremos com 0 mais 9, e 0 mais 9 é 9. Ou seja, achamos a segunda raiz dessa equação. Então, a solução de x ao quadrado menos 9x igual a zero é o 0 e o 9. Mais dois exemplos para você observar a diferença. 2x ao quadrado menos 14 igual a zero e 2x ao quadrado menos 14x igual a zero. Resolvendo então a primeira. O 2x ao quadrado menos 14 igual a zero. Este 14 irá passar para trás positivo. 0 mais 14 é 14. Esse 2 que está multiplicando o x ao quadrado passa dividindo. 14 dividido por 2 é 7. Agora, essa potência, que é x ao quadrado igual a 7, escreveremos como x igual a raiz de 7. X igual a raiz quadrada de 7. Bom, raiz quadrada de 7, teremos então uma positiva e uma negativa. Então, a solução de 2x ao quadrado menos 14 igual a zero é raiz quadrada de 7 e menos raiz quadrada de 7. E agora, o 2x ao quadrado menos 14x igual a zero. O que temos que lembrar? Que conseguimos colocar o x em evidência, conseguimos dividir tudo por x. Então, 2x ao quadrado dividido por x dá 2x. Menos 14x dividido por x dá menos 14. Feito isso, transformamos em um produto, então diremos que ou a primeira parte desse produto é igual a zero, ou a segunda parte desse produto é igual a zero. Quando fizemos isso, já descobrimos que o x é zero. Resolvendo agora a segunda parte, esse 2x menos 14 igual a zero. Este menos 14 passará para trás, como mais 14. 0 mais 14 é mais 14. Esse 2 que está multiplicando o x passa dividindo. 14 dividido por 2 é 7. Então, achamos a segunda parte da nossa solução. Então, a nossa solução aqui é o 0 e o 7, ok? Tomara que vocês tenham conseguido entender a diferença na resolução. Então, por hoje, era isso.